Jornalismo Bandeirante. Recentemente, em uma entrevista, o presidente Lula foi perguntado pela Daniela Lima, lá no UOL, sobre o vice, não é? E o Lula fintou para cá, fintou para lá, e não respondeu diretamente nem mesmo a situação de Geraldo Alckmin, o atual vice. O Flávio Bolsonaro, quando perguntado a respeito, e nós temos aí nesse título que o Alan está mostrando para a gente, o Alan Marcel, os mencionados são Lula e Flávio, porque são as candidaturas claramente postas, e embora sempre haja no Brasil a necessidade de, para acatar o formalismo de uma lei que é obsoleta, anacrônica, não consegue se impor, porque não tem como. Mas eles todos se chamam de pré-candidatos. Ninguém é candidato, mas são candidatos. Tem gente fazendo campanha há muito tempo, né? Eu me lembro que quando o Bolsonaro foi eleito, imediatamente o Ciro Gomes anunciou: sou candidato a presidente em 2022, serei candidato. E é assim que funciona. As campanhas começam muito antes, né? Agora, acontece que outras possíveis candidaturas, elas estão ainda no campo da especulação. Não há decisão partidária, principalmente os candidatos ou ou pretensos candidatos que estão no PSD do Kassab. É o Ratinho, é o Eduardo Leite e agora o Ronaldo Caiado, né? O Eduardo Leite foi do PSDB para o PSD e o Caiado do União Brasil para o PSD. Estão os três lá. O Zema, o ano passado, chegou a fazer um lançamento de pré-candidatura em São Paulo. Interessante isso. O governador de Minas foi a São Paulo, né? Tentando ali dar uma conotação nacional àquele pré-lançamento. E no caso do Flávio Bolsonaro, 2 nomes foram explicitamente mencionados por aliados. Um é o próprio Zema. Então, esta semana, o Zema disse o seguinte: não, eu serei candidato à presidência. E se eu não for para o segundo turno, eu espero, e caso ganhe um candidato da direita, disse o Zema, ele afirmou que espera, então, participar desse governo de direita, se não for ele o eleito. Até aqui, as pesquisas dizem que Zema não será eleito. A intenção de voto em Romeu Zema, desde a primeira pesquisa a respeito da eleição em 26, até agora, e olha que sai pesquisa quase todo dia, de institutos diversos, né? Todas elas dizem que a intenção de voto em Romeu Zema é ínfima. Ínfima. É ali 2%, 3%, dependendo ali da metodologia, chega a 4%. Então, o Romeu Zema sabe disso. Como nós conhecemos essas pesquisas, ele também conhece. Mas ele disse: serei candidato. Isso tem a ver com os interesses do partido dele, o Novo, de ter um aglutinador de uma campanha geral. O Novo tem muito receio de esbarrar na cláusula de barreira, de ficar ali, de passar a não ter os recursos públicos que, de maneira grotesca, são usados no Brasil para o sustento de partidos. Não é só a verba eleitoral, tem a verba partidária, o fundo partidário. Isso move partidos, isso move dirigentes de partidos. Então o Novo considera que a melhor maneira
de tentar aumentar sua participação no Congresso Nacional é com um candidato à presidência. Aí o Zema diz que ele é o novo, aquele papo todo, que ele restaurou Minas Gerais. Teria sido bom, né? O Zema pegou uma situação muito difícil, o Fernando Pimentel fez um governo muito ruim em Minas Gerais. O Zema simplesmente dobrou a dívida. Administra mal Minas Gerais. E tem aquela obsessão pela privatização. Conseguiu fazer isso com a Copasa, mas não com a CEMIG. De forma geral, Romeu Zema foi um dos nomes indicados a Flávio Bolsonaro. A resposta do Flávio Bolsonaro: eu não o convidei e ele não se ofereceu. Aí elogiou o Zema, tal. Afinal de contas, ele quer contar com o apoio de Zema. Mas não deu a mínima esperança. Isso pode mudar, mas não deu a mínima esperança àqueles que defendem Zema como vice na chapa encabeçada pelo Flávio Bolsonaro. Eu próprio, Flávio Bolsonaro, no entanto, sabe que Zema é governador de um estado chave. Claro que tem aquela história, é como tabu em futebol, né? Não ganha eleição se não ganha em Minas. Isso não é uma exigência matemática, mas é apenas uma constatação histórica. Para ganhar eleição, é preciso ganhar em Minas. Repito, não é uma exigência matemática. O cara pode ganhar a eleição e perder a disputa específica em Minas Gerais, eleição para presidente. Mas essa história mexe com os caras. É preciso ter um palanque forte em Minas Gerais. E quando a gente fala palanque, não é o sujeito subir ali sobre as tábuas e começar a discursar. Não é comício. É penetração no Estado. É ter uma multidão de vereadores, de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, gente que faz campanha, ainda que o candidato nunca pise naquele grupo de cidades, ele terá lá quem fala do seu nome, quem prega a sua eleição. Flávio sabe disso, o Lula sabe disso. O Lula, mesmo quando o candidato apoiado pelo PT, o PT já teve, o Nilmário foi candidato, perdeu 2 vezes lá para o Aécio e tal, mas já teve várias vezes candidato, sempre tem candidato. Mas não ganha, ganhou com o Fernando Pimentel, que não aproveitou a ocasião, fez um governo muito ruim. Mas independentemente de o PT ter o seu candidato ou aquele que ele apoia eleito governador ou senador, o Lula ganha em Minas. E é isso que ele quer repetir. O Flávio sabe que é um estado importante. Há estados que o sujeito parte da seguinte premissa. Isso acontece nos Estados Unidos, onde você tem um modo de disputa singular, único, né? Mas, mesmo no Brasil, onde é cada eleitor um voto, independentemente se ele está em Roraima ou no Rio Grande do Sul, o voto dele para presidente é o mesmo, né? Você não tem de ganhar no estado tal, que tem um número de cadeiras no colégio eleitoral, nada disso. É eleição direta no Brasil. Mas, assim como acontece lá, acontece aqui, de o candidato saber que em tal estado ele vai ter uma votação menor. E que por mais que ele faça campanha ali, ele não vai melhorar muitas coisas. E há estados onde ele já ganhou. Ele vai fazer aceno e tal, mas ele sabe que ali ele não precisa de uma dedicação excepcional, porque ele já tem
uma maioria esmagadora de votos favoráveis. Então há estados que ele fala, não, ali eu vou perder, vou ter pouco voto, vou fazer campanha, mas uma coisa assim. E lá também, lá eu vou ganhar com esmagadora maioria. O Lula sabe que é muito difícil ele ganhar em Santa Catarina, ele ganhar no Paraná, ele ganhar no Rio Grande do Sul. Mas, como é um eleitor, um voto, se ele aumenta o seu eleitorado nesses estados e também no Centro-Oeste. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é muito difícil o Lula ganhar. Então ele tenta aumentar o seu eleitorado. Mas ele sabe que não vai virar, a não ser uma situação muito excepcional, de um desgaste extremo do seu oponente, ou algo que ele tenha feito que tenha sensibilizado a população daquele estado. E há uma região que Flávio e Lula sabem que está em disputa. A região norte. A região norte, ela mostra um cenário muito mais flexível, volúvel. O cara pode ter ganhado outra eleição com folga e perder essa. E o Sudeste, porque você tem essa massa de eleitores em São Paulo, o maior colégio eleitoral, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além do Espírito Santo. Uma massa de eleitores decisiva. E em São Paulo, o Lula quer candidaturas fortes, independentemente de ganharem a eleição. Mas ele quer palanques fortes. Terra da Garoa. E aí, por isso ele falou que Alckmin e Haddad têm missões eleitorais em São Paulo. Outro nome foi mencionado para Flávio Bolsonaro, Tereza Cristina. Muita gente já apoiou esse nome. A Damares falou pessoalmente com Flávio, sugeriu o nome da Tereza Cristina, e aí com aquele argumento: olha, o eleitorado feminino tem sido majoritariamente contra Jair Bolsonaro, e isso provavelmente será transferido para você, essa rejeição. Uma mulher não é uma garantia, mas ela pode ajudar a reduzir a rejeição. A figura feminina na campanha. E não como apoiadora, tal, mas como vice, a segunda da chapa. Alguém que pode assumir a presidência. E o Valdemar, que é o patrão no PL, o Valdemar tem elogiado muito Tereza Cristina e disse até que em 22 ele queria Tereza Cristina candidata a vice. Mas o Bolsonaro não quis o Braga Neto. O Bolsonaro não estava preocupado com alguém que lhe desse mais votos, mas com alguém que lhe desse mais apoio nas Forças Armadas. E alguém que não está na reserva há 20 anos, mas que estava na ativa até anteontem. Alguém que é ouvido nos quartéis, é general, que falava a diversas tropas. Isso não foi por acaso. Mas não é só isso. Na hipótese de ele ser eleito, e essa é uma preocupação no Brasil que é conhecida, ter alguém como vice que não seja um convite ao impeachment do presidente. Um cara que o mercado financeiro, por exemplo, olha, que o Centrão olha e fala, pô, se a gente derrubar o presidente, esse cara aí é um aliadíssimo, não é? Então, a escolha do Braga Neto foi também uma maneira de o Bolsonaro ter como vice alguém que não inspiraria o impeachment, não é? Porque o impeachment do Bolsonaro seria a ascensão de Braga Neto à presidência. E não era uma situação que iria comover o mercado financeiro, o Centrão, etc. Não foi uma escolha aleatória. Mas ele chegou a considerar a Tereza Cristina.
e o Flávio tem considerado. Mas tanto a Tereza Cristina quanto o Flávio deram a mesma resposta, usaram a mesma expressão, olha que interessante, que o vice é a última coisa, é a última escolha. Balela! Balela! A importância do vice é tal que o Lula ainda não disse que Geraldo Alckmin será o candidato a vice, o candidato a permanecer na vice-presidência. Se não fosse algo tido pelo Lula como decisivo, a escolha do vice, por esses diversos fatores, alguém que não inspire ações golpistas parlamentares, né? Deposições. Mais grave, alguém que não é só que não inspire com a sua figura, mas que não trabalhe pelo impeachment. Mas alguém que seja leal. Ora, o Geraldo Alckmin, para o Lula, ele atende todos esses requisitos. O Geraldo Alckmin tem dado tem demonstrado, tem dado demonstrações inequívocas de lealdade. De lealdade. E não há um ganho do governo, uma vitória do governo, sem que o Alckmin corra para dizer o mérito é do Lula. Até na redução e várias eliminações de tarifas impostas pelos Estados Unidos, o Alckmin teve participação importante, negociou como ministro do Desenvolvimento. Ele, Mauro Vieira, Haddad, foram os caras que negociaram. Ele sempre jogava o crédito para o Lula. O fato é que o Lula sabe que o Alckmin é uma espécie de vice ideal, porque é leal, porque não age nos bastidores para desestabilizar o governo, porque o vice não pode ser demitido. O Alckmin pode ser demitido da função de ministro, mas não de vice-presidente, ele foi eleito. Então, muitas vezes, o vice, que não pode ser demitido, ele se torna um crítico público. Isso aconteceu com o Mourão. O Mourão se afastou e chegou a um ponto em que ele nem participava das reuniões do governo. Ele foi marginalizado pelo Bolsonaro, não participava das reuniões. O Bolsonaro passou a ver no Mourão um crítico e um concorrente, alguém que poderia estar com ideias para 2022. Ele foi afastado, atacado várias vezes pelos filhos do Bolsonaro, principalmente pelo Carlos Bolsonaro. O Alckmin não. Na época do Fernando Henrique, o Maciel era visto como um vice ideal, mas no outro sentido, porque ele não aparecia, né? Eles até diziam que era uma sombra, né? Ele não aparecia, ele garantia o apoio do PFL ao Fernando Henrique, mesmo com tensões com Antônio Carlos Magalhães, etc., o Maciel conseguia garantir e ao mesmo tempo não fazia intervenções. O Alckmin, além dessa lealdade e de não constranger o governo em nenhum momento, ele trabalha politicamente. Mas avisou, a maneira de Alckmin, né? Sem dar o nome às coisas. Mas basicamente o que ele disse, tô notando que o Lula tá pensando em eu me candidatar ao governo de São Paulo. Quero dizer que não serei candidato ao governo de São Paulo. Posso não disputar a vice-presidência, mas não disputarei o governo de São Paulo. Isso foi dito pelo Alckmin e foi dito, inclusive, à direção do PT. E o José Dirceu, que, claro, não tem hoje a influência que tinha no PT há 20 anos, mas o José Dirceu
concedeu uma entrevista e publicamente disse: Alckmin tem de continuar. E dentro do PT há 3 grupos. Os que querem que Alckmin continue, até porque o Alckmin tem falado do PT mais do que os petistas, falado bem, né? Outro dia ele soltou o nosso PT, está completamente integrada. Então, aos que querem que Alckmin continue. E não há o que dizer do cara. Ele não foi desleal, ele não foi malicioso, ele não foi crítico, ele não foi desestabilizador em nenhum momento. Em nenhum momento desde a eleição. Em nenhum momento. Há os que querem Fernando Haddad, chapa pura, Lula e Haddad. Isso traz um problema. Você pode até deixar a militância mais empolgada, mas dificulta muito a relação nos estados, principalmente com o Centrão. Porque você não tem alguém na chapa que represente esses grupos, ou parte desses grupos. Mas os que defendem Haddad não dizem, até para não provocar melindres, mas pensam no seguinte: se o Lula é eleito com Haddad vice-presidente, o Lula começa a esboçar a sua sucessão. Ou seja, eles apostam que Haddad deve ser o sujeito a ser trabalhado, apresentado. Ele já tem um fato original nessa direção, que foi ter sido o candidato escolhido pelo Lula em 2018. E há um terceiro grupo que quer a frente amplíssima. Aliás, é uma coisa que, infelizmente, o Lula aprecia. A frente amplíssima. Outro dia o Renan Calheiros falou assim: seria interessante o Lula ir com o vice do MDB, porque seria mais fácil. Porque em 2022, quantos diretórios apoiaram a candidatura do Lula no MDB? 13. E não é porque havia a candidatura da Simone Tebet. Não era só por isso. O Renan Calheiros, que defendia apoio direto ao Lula, ainda conseguiu 13. E ele está dizendo: agora seria muito mais se tivesse um vice no MDB. O MDB é uma federação. São vários MDBs, não é um só. Você pode pôr alguém lá que, na verdade, tira votos dentro do próprio MDB, nessa sua estrutura federativa. Agora, MDB, aí é ir muito além na ideia de frente amplíssima. Aí falaram do Kassab. O Kassab, que é o sujeito que está, não é que ele pode estar, dependendo da eleição, ele está no governo Lula e no governo Tarcísio. E ele tem trabalhado as candidaturas estaduais para que tenha muito poder de negociação, inclusive em Minas Gerais. O Zema está apoiando o Matheus Simões, eles pegaram o Matheus Simões para o PSD, ou seja, se o Rodrigo Pacheco quiser ser candidato, tem de trocar de partido. E o Lula conversou com o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco estava chateado porque não foi indicado para o Supremo. E o Lula conversou com ele e falou: você é o cara em Minas Gerais. Discurso que torna mais difícil, caso o Rodrigo Pacheco desista, mais difícil depois alinhar com o Calil, que é a segunda opção do PT em Minas Gerais. O Calil. Foi presidente do Atlético, foi prefeito de Belo Horizonte. Então, trabalham também com a hipótese
de uma figura genuína do Centrão. E quando se fala em genuína do Centrão, é alguém do PP ou do União Brasil. Republicanos, convenhamos, acho que não há espaço para isso, para ter um vice do Republicanos, que é o partido do Tarcísio. Mas, sobretudo, União Brasil e PP, que fizeram uma união agora, né? Uma união, uma federação imensa, gigantesca, com maioria no Congresso Nacional. E essa maioria faz crescer os olhos de candidatos à presidência. Mas, dentro do PT e muito próximo do Lula, tem gente dizendo: tem que ser o Alckmin, tem que ser o Alckmin. Não só por consideração ao Alckmin, mas porque essas coisas podem ser percebidas pelo eleitor como um descarte traiçoeiro. Pô, o cara foi utilíssimo, fidelíssimo, e agora é atirado fora. E não dá nem para dizer, não, é porque ele não quis, porque ele quer ser candidato ao governo de São Paulo. Ele já falou, não quero. E no caso do Flávio Bolsonaro, neste momento, o nome mais forte é Tereza Cristina. Embora o setor que ela representa já esteja muito próximo do Flávio Bolsonaro, o agronegócio, então não se trataria de tentar ganhar um setor, mas ampliaria votos, etc. E ela é de uma região onde o Bolsonaro, e imagina-se o Flávio também, já tem muito apoio, que é a região centro-oeste, mas há a ideia de ter uma mulher para tentar reduzir a rejeição entre as mulheres do nome Bolsonaro. Então eles dizem, isso a gente vê depois. Ambos, Lula e Flávio, estão debruçados sobre esse assunto. Porque ambos entendem que faz parte dos elementos decisivos. Não é o único, óbvio, claro. Não é o primeiro, óbvio, claro. Mas é um dos elementos decisivos na eleição deste ano. Eleição? Levou a bandeirada. Sempre, meu caro de Mendes.